Este trabalho foi feito com o intuito de analisar criticamente os pensamentos de dois filósofos, sendo eles Paulo Freire e Hannah Arendt, os quais discutem acerca de educação e liberdade. Pontuamos em que momentos esses conceitos se relacionam e se divergem, a fim de pensar para que serve a educação para cada um, demonstrando seus pensamentos e suas ideias. O trabalho teve foco principal na educação libertária e no conceito de educação libertadora, colocando em destaque ambas opiniões, assim como a nossa. Foi utilizado de reuniões online na plataforma do Google Meet para discutir quais pontos seriam citados e quais artigos seriam utilizados ou não como fonte base do nosso artigo, para que, com uma visão crítica, pudéssemos construir um estudo acerca do que é liberdade, na visão de duas figuras importantes, sendo elas Paulo Freire e Hannah Arendt, e também ponderar sobre o nosso ponto de vista em cima dos diferentes posicionamentos. O educador Paulo Freire, nascido em 1921 no estado de Pernambuco, Recife, se interessou desde novo pela área de educação, continuando os estudos desde sempre e ganhou notoriedade nessa área da educação a partir do experimento feito em Angicos, Rio Grande do Norte, onde ele alfabetizou 300 trabalhadores rurais em 40 horas, o que lhe rendeu o cargo de coordenador do Plano Nacional de Alfabetização em 1963. Durando até 1964, porque houve o golpe militar, onde Paulo Freire foi caçado e exilado. No exílio, Paulo Freire escreveu uma das suas mais importantes obras, Pedagogia do Oprimido, que vai falar a importância do respeito nas diferentes culturas, criticando a educação brasileira, denominando-a de educação bancária, que é uma forma de educação onde os alunos se mantêm o tempo todo sentados, literalmente bancários de banco. O professor se detém, são os detentores do conhecimento, desconsiderando qualquer tipo de conhecimento que o aluno possa trazer para a aula. Isso é um processo que tira o enriquecimento da aula, no caso. E o Paulo Freire vai criticar muito isso. E para criticar isso, ele traz uma ideia de praxis, que é um conjunto de práticas que busca a mudança da realidade. Então, para Paulo Freire, praxis é uma forma do indivíduo sair do concreto, entender aquele concreto, absorver e indagar aquele concreto. Então, ele pega a realidade do indivíduo e faz ele se questionar sobre aquela realidade. Então, essa seria a praxis, como se fosse a prática de um exercício próprio dele mesmo, como se fosse uma alfabetização da vida dele, sobre a própria vida. E a educação entra como um complemento teórico fundamental para que seja mais aprofundado essa concepção de realidade. Para Paulo Freire também a educação não se separa da praxis, e também a educação no caso, a teoria e a prática também não se separam para Paulo Freire. A educação, a relação educador e educando, deve ser uma relação humanizadora, de forma a garantir a ele a sua possibilidade de liberdade, pelo fato de que a concepção de Paulo Freire de liberdade é a partir da educação. A liberdade não no seu conceito mais amplo possível. Liberdade, tipo assim, não é a liberdade de você fazer o que você quiser, mas a liberdade de você poder transformar aquela realidade, de você poder fazer justiça, de você poder realmente transformar. No caso, como ele sempre fala, formar e transformar os educandos. Então, essa seria a forma de liberdade do Paulo Freire. Uma forma de liberdade que seja possível e que possa garantir uma melhor de vida, que eles entendam a sua realidade, que não caiam mais nos papos, das conversas dos opressores, que no caso são... Geralmente os opressores chegam com processos alienantes que mantêm os oprimidos alienados a uma certa condição, uma certa realidade, e que muitas das vezes não os cabe. Precisa-se de uma reflexão desses oprimidos para que mude isso. Então, por isso que também é importante. São várias a importância que Paulo Freire dá à educação. Mas uma delas é essa concepção de liberdade, de libertação dessa relação oprimido-opressor, trazida por Paulo Freire no livro Pedagogia do Oprimido.
Hannah Arendt é uma mulher alemã influente do século XX com doutorado em filosofia pela Universidade de Marburg. Nesse trabalho, vamos tratar sobre sua perspectiva acerca do que é liberdade. Para ela, liberdade está presente em todas as pessoas a partir do seu nascimento. Porém, essa liberdade é apenas um conceito potencial, podendo ser trabalhada ou ignorada e inibida. Ela acredita que liberdade está atrelada ao nascimento, pois cada ser é único e singular. Portanto, a liberdade da natalidade possibilita pensar o impensável. Para estimular essa liberdade em potência, é preciso que a educação proporcione um ambiente necessário para que crianças e jovens possam se relacionar e trocar ideias sem estar ainda com o peso do mundo em suas mãos. Portanto, a educação deve mostrar aos recém-chegados o mundo que é mais velho do que eles e deixar para que pensem em mudanças que são necessárias. A educação vai fazer com que esses jovens tenham um apego a esse mundo e comecem a pensar em como proporcionar a transformação do mesmo. Hannah acredita que a educação necessita de ser neutra, ou seja, não discutir sobre política, pois para ela isso inibe a capacidade de pensar das pessoas, fazendo com que isso atrapalhe a liberdade potencial da nova geração. Pois, caso contrário, essas novas mentes vão se tornar instrumentos para realizar os objetivos das gerações passadas e não vão pensar por si próprios e criar novas possibilidades, fazendo com que o mundo tenha uma tendência a continuar do jeito que está. Ela acredita que para discutir política, as pessoas têm de estar em posição de igualdade. E a escola não é esse ambiente, já que há uma hierarquia entre o professor e o aluno, já que o aluno é aquele que não sabe e o professor é aquele que sabe, já que ela acredita e entende educação como uma educação bancária. Por isso, ela acredita que a escola não seja o local ideal para discutir política. As divergências nas filosofias de Paulo Freire e Hannah Arendt se expressam na diferença de pensamento sobre o meio social em que a educação deve atuar e como ela deve atuar para uma melhor sociedade ser formada. Para Paulo Freire, a educação é focada numa escolarização social com o intuito de entender de onde vem um cidadão e como ele se torna e valorizar toda a cultura que ele traz consigo, todos os seus conhecimentos, dando uma valorização maior ao conhecimento, dando uma construída melhor em todos os meios que ele pode adquirir conhecimento, sendo assim uma escolarização por meio da valorização da cultura e do conhecimento predisposto do cidadão. Enquanto na filosofia de Hannah Arendt, a educação tem um grande papel de libertar o pensamento do indivíduo, para que ele tenha um possível aprimoramento do potencial de aprendizagem da educação, junto com o pensamento de liberdade a partir da natalidade, para que não ocorra uma influência negativa de gerações passadas no potencial de pensar criticamente sobre todas as grandes diversidades de temas que novos integrantes da sociedade podem observar e criticar. Diferente de Paulo Freire, que trata professores como um ser que não se deve ser neutro dentro de uma sala de aula e se apoiar ao ponto de que todo professor tem que se expor de alguma forma e criticar e receber crítica e aceitar livremente a crítica dos seus alunos e propor essa liberdade de seu aluno expor a crítica, dando uma liberdade para o aluno, criando uma educação libertadora e tem uma liberdade de temas que podem ser abordados. Enquanto Hannah Arendt tem uma visão de educação neutra, não se afeta, para não afetar a liberdade dos educandos de pensar, de ocorrer uma influência negativa ou positiva sobre determinados assuntos. As duas figuras históricas possuem opiniões acerca do que é liberdade, cada um com seu ponto de vista. Foi possível notar que Hannah Arendt tem sua visão de liberdade em algo potencial e hipotético,
já que essa liberdade só se concretizaria em um ambiente favorável para tal. Senão, a liberdade potencial que Hannah Arendt pensa é inibida. Enquanto para Paulo Freire a liberdade é algo possível a partir de um momento daquele indivíduo ter acesso à educação, ter acesso à formação, que induz ele a refletir sobre a realidade social e sobre a possibilidade para sua formação e transformação. Foi considerado ambas opiniões para análise crítica, porém o grupo concluiu que a liberdade é possível na realidade de cada um, não sendo apenas um conceito abstrato e hipotético. E também é preciso que a educação seja política para que inspire as pessoas e a façam refletir sobre o seu meio e como fazer mudanças nele, já que a educação neutra é irreal e incapaz de mobilizar modificações no seu cenário atual. Então esse foi o artigo produzido pelo nosso grupo. Espero que você tenha acompanhado, gostado e desde já agradecemos. Adeus.